Raíssa, nossa advogada, um grande abraço, bom dia. Obrigada por atender a esse nosso convite para falar sobre esse assunto que traz muitas discussões nos seios familiares, né, doutora? Que é a tal da pensão por morte. Quem é que tem direito? É um assunto que realmente gera muita intriga, muita briga, muita confusão entre família, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Realmente é um assunto muito importante, é um benefício previdenciário que a gente precisa falar sobre ele. É um benefício muito famoso, que é a pensão por morte previdenciária. E aí é um benefício que é deixado pelo falecido, digamos assim, é pago pelo INSS, mas é deixado, entre aspas, pelo falecido para os dependentes. E é um benefício que muitas vezes consegue realmente garantir o sustento daquela pessoa que ficou desamparada com a morte do seu ente querido. Pois é, doutora, e aí vem aquela velha pergunta clássica, né? Quem é que tem direito à pensão por morte? Então, Michele, temos algumas classes de dependentes. Primeiro, é muito importante dizer que a pensão por morte é um benefício previdenciário. Quando a gente fala de benefício previdenciário, a gente fala de contribuição para o regime geral de previdência social, que é o INSS. Então, esse falecido, no momento do seu óbito, ele precisaria ter qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? Está contribuindo para o INSS ou, no momento do óbito, está recebendo o benefício do INSS. Então, esse é o primeiro requisito. E aí a gente tem as classes de dependentes, começando pelo cônjuge ou companheiro. Lembrando que aquela pessoa que, mesmo não tendo uma certidão de casamento civil com aquele falecido, mas que conviveu com ele, sobretudo nos 2 últimos anos anteriores ao óbito, essa pessoa comprovando essa união estável também pode ter direito ao benefício de pensão por morte. E, claro, os filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos que sejam considerados absolutamente incapazes. Então, aquelas pessoas que têm um problema de saúde grave, seja mental ou físico, que sejam maiores de 21 anos, podem ter direito à pensão por morte, e essa pensão pode ser, inclusive, vitalícia. Então, essa é a primeira classe. Os dependentes que são cônjuge, companheiro, que são aquelas pessoas que viveram em união estável, e os filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos que sejam incapazes. Saindo dessa primeira classe, a gente tem os pais. Os pais, eles não têm a dependência econômica presumida, mas a gente saindo da primeira classe, a gente tem essa segunda, que quando a lei da vida, digamos assim, ela é invertida e os filhos vão mais cedo, esses pais que ficam, que são os ascendentes, eles também podem ter direito à pensão por morte. E aí a gente tem uma terceira classe, que é um pouco menos falada, mas é a classe dos irmãos. Quando o falecido ele não deixa cônjuge, não deixa companheiro, não deixa filhos, por algum motivo não deixa pais, a gente tem a terceira classe, que é a classe dos irmãos, que também segue a mesma linha dos filhos não emancipados e menores de 21 anos. Os irmãos, eles só recebem se forem não emancipados ou menores de 21 anos, ou passando dessas condições, ou seja, maiores de 21 anos, precisam ser considerados absolutamente incapazes também. E aí, esses são os dependentes principais, são as 3 classes que temos atualmente, lembrando de sempre observar se o falecido, no momento do óbito, tinha qualidade de segurado, vertia contribuições para o INSS, ou era agricultor e não vertia contribuições para o INSS, mas tinha aí alguns documentos comprobatórios dessa atividade rural, ou inclusive recebia algum benefício especial, que é o agricultor. Nós temos essas 2 classes atualmente de pensão, pensão por morte urbana e pensão por morte rural. Doutora, em relação ao valor da pensão, é um valor único para todo mundo ou depende aí da categoria a qual aquela pessoa que morreu pertencia, categoria funcional? É muito importante que esse cálculo seja feito de forma individualizada. Esse serviço a gente chama de planejamento previdenciário e é um valor variável de acordo com a situação. Via de regra, não pode ser um valor inferior a um salário mínimo. A gente teve uma modificação nesse cálculo. Atualmente, os dependentes recebem 50% mais 10% do valor de uma possível aposentadoria daquele falecido. Mas aí, quando o cliente chega no escritório, a gente faz o serviço que é o planejamento previdenciário, para poder fazer um cálculo da aposentadoria que aquele falecido teria direito à época do seu falecimento. Então, é variável, depende muito de caso para caso, de falecido para falecido. Fátima Silvestre aqui dizendo, morei 29 anos com um homem, ele morreu.
nós tínhamos um filho, ele tinha 8 anos de INSS. Nós não éramos casados. Eu tenho direito à pensão? A gente teria que fazer um planejamento, né? As pessoas às vezes perguntam assim de uma forma geral, mas a gente tem que atender realmente de caso a caso, mas simplesmente pela união estável, ela conseguindo comprovar essa união direitinho, ela teria direito sim à pensão por morte, se esses 8 anos que foram vertidos para o INSS pelo companheiro falecido, ele não deixou de contribuir mais de um ano antes do falecimento, ou seja, no momento do óbito dele, ele deveria estar contribuindo ou recebendo benefício previdenciário. Ele não pode simplesmente ter contribuído 8 anos, ter deixado de contribuir e aí ter passado mais de um ano sem contribuir e, infelizmente, ter chegado a óbito. Aí ele perdeu a qualidade segurado. A gente precisa avaliar se, além desses 8 anos, que é o tempo de contribuição que ele teve, ele tinha qualidade segurada no momento do óbito e quais são as provas que essa senhora tem dessa união estável. Mas é interessante pensar, inclusive, numa pensão para esse filho, porque é um filho menor e que tem 8 anos de idade. A gente precisa fazer o planejamento para ver se seria mais vantajoso requerer o benefício para a criança ou para ela, que é a companheira, a viúva. Pois é, a avaliação precisa ser feita porque cada caso é um caso, né, doutora? Claro, claro. Aqui no interior, essa questão do planejamento previdenciário vem sendo falada um pouco mais agora. Mas a regra geral, ela serve só para orientar a gente. O planejamento previdenciário é um serviço que os escritórios têm que prestar, porque cada caso é um caso. A gente precisa juntar sobre diversas provas diferentes. A situação é realmente única para cada um que nos procura. Doutora, e como solicitar a pensão? Como solicitar esse direito? Existem duas formas. Uma das formas é administrativamente e a segunda forma é judicialmente. A gente sempre orienta que aquela pessoa que tem interesse no benefício como esse procure um especialista, um advogado previdenciarista para poder requerer o benefício, porque muitas pessoas requerem o benefício sozinha no meu INSS, que é o aplicativo do INSS Digital, ou através do 135, que é o telefone do INSS, e aí acaba se complicando muito mais, porque junta provas que não são favoráveis, não tem essa técnica para requerer o benefício, então a gente sempre explica que seria interessante ter uma assistência com um advogado previdenciarista, mas se ainda assim a pessoa quiser requerer sozinha, esse requerimento pode ser feito através do aplicativo Meu INSS, ou através do 135, que é o telefone do INSS, que de forma remota. A gente não tem feito esse requerimento de forma presencial nas agências. Desde a pandemia, do início da pandemia, a gente teve essa modificação, então não adianta ir presencialmente numa agência do INSS com os documentos para dar entrada, porque a pessoa que estiver lá atendendo sempre vai orientar que esse requerimento e todos os outros devem ser feitos realmente de forma remota. Então, pode pelo meu INSS, hoje em dia muita gente sabe fazer o cadastro através do 135, mas sempre lembrando da importância do advogado previdenciarista nesse requerimento, porque aí nem se compara, tem uma técnica e uma assessoria muito melhor. Muito bem, a gente teve uma pequena interferência aí no seu sinal de internet, mas para tirar mais dúvidas pode entrar em contato com a senhora, né, através do seu Instagram, através do número de telefone que a gente vai passar daqui a pouco. Mas, doutora, existe aí uma carência para o pedido da pensão por morte? Sim, esse falecido precisa ter contribuído pelo menos 18 meses. Na hipótese desse falecido não ter contribuído 18 meses, esse segurado, principalmente o cônjuge ou companheiro, provavelmente só vai receber 4 meses dessa pensão. E aí é importante a gente falar que a gente teve uma portaria nova no INSS no finzinho do ano passado, em dezembro de 2020, que é uma tabelinha com esses prazos de recebimento, inclusive modificando de 44 anos para 45 anos a idade necessária para a pensão ser vitalícia. Então, se esse falecido não contribuiu pelo menos 18 meses antes do seu falecimento, esses dependentes receberão, via de regra, apenas 4 meses de pensão, lembrando de observar, principalmente em relação aos outros dependentes, tirando o cônjuge e tirando os companheiros, né, na hipótese de união estável, a tabelinha com a duração do recebimento do benefício. Houve alguma mudança na pensão por morte, agora nesse ano de 2021, doutora? A gente teve uma modificação do fim do ano passado para cá, que foi essa questão do cálculo, e também em relação à idade mínima para pensão vitalícia. Antes, para receber pensão vitalícia, precisaria ter pelo menos 44 anos de idade, e aí passou, a gente teve um aumento de 1 ano para 45 anos. Essas foram as modificações principais, mas, via de regra, os requisitos permanecem os mesmos.
Doutora, no caso, quando existem duas famílias, ex-esposa e a atual, como é que é feita aí essa divisão dessa pensão, já que as duas têm direito, né? Por lei, elas têm direito. Os requisitos, eles permanecem os mesmos, mas a gente teve uma modificação com um julgamento importante do STF. Inclusive, aqui no meu Instagram, no @advogando no interior, eu tenho um videozinho curto falando sobre esse julgamento, onde o STF decidiu que a amante, entre aspas, não tem mais direito à pensão por morte. Então, a gente teve essa modificação bem considerável, mesmo que a amante consiga comprovar os requisitos pelo julgamento do STF. Quem tem direito é a titular ou titular, digamos assim, a família principal. Então, é muito importante atualmente ter cuidado com essa questão de duas famílias, porque às vezes a gente não se atualiza em relação aos julgamentos do STF, e quando o falecimento vem, que é a única certeza que a gente tem, esse benefício ele não chega para essa segunda família. Então, as titulares dessas segundas famílias, as amantes, entre aspas, como o STF julga, atualmente não tem direito, porque teria uma contradição, inclusive o STF tem um fundamento interessante nesse julgamento, seria uma contradição a essa questão da gente consagrar a família tradicional brasileira, digamos assim, como uma família única. Então, atualmente, a gente tem essa modificação, o STF não reconhece mais. É a titular mesmo, aquela família única principal, que vai ter direito à pensão por morte, ainda que a titular da segunda família comprove os requisitos. Nossa Senhora, são 8 horas e 11 minutos. Doutora, quem quiser tirar mais dúvidas, onde a encontrar, de que forma a encontrar, para poder tirar tantas outras dúvidas, né? Porque são tantos questionamentos, são perguntas particulares, peculiares, porque como a gente disse agora há pouco, cada caso é um caso, né? Isso, cada caso é um caso, a gente tem que fazer planejamento previdenciário, a gente precisa observar as provas que essas pessoas têm, as pessoas que têm interesse de requererem a pensão por morte. Quem tiver ainda alguma dúvida e não tiver deixado aqui no chat das transmissões da TV Mídia, é muito simples, é só me encontrar lá no Instagram, no @advogando no interior, ou através, isso, já está aqui aparecendo, ou através do telefone do escritório, que é 839-8828-3953. Estaremos abertos para tirar essas dúvidas e sejam todos bem-vindos. É um assunto realmente muito pertinente, esse de pensão por morte previdenciária. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falava agora há pouco, e aí não sei se a senhora chegou a ouvir, alguns dias atrás, uma pessoa entrava em contato comigo, dizendo que o marido estaria na UTI do Hospital Regional de Guarabira. Ela é a segunda esposa dele, e a família, né, a primeira família, tinha, acho que, dado queixa na polícia, pedindo a documentação, acusando ela de estar escondendo a documentação dessa pessoa, que eu também não sei no que ficou essa história, porque a pessoa não entrou mais em contato. A gente não sabe se o homem em questão ficou bom ou se faleceu. A gente espera que tenha ficado bom. Mas no caso de ter falecido, doutora, com quem? Essa é outra pergunta também mais direta. Quem vai ter o direito? A atual esposa ou a família anterior, os filhos e a esposa anterior? Via de regra, pelo julgamento do STF, seria essa família principal. Mas aí a gente não sabe se essa família principal, digamos assim, se a esposa principal teria aí uma certidão de casamento civil. Via de regra, pelo julgamento recente, entre aspas, do STF, quem teria direito seria a titular da família principal, e essa amante realmente não teria direito. Lembrando que essa viúva, né, da família principal, ela precisa comprovar não só que é casada, no caso dela ter essa certidão de casamento civil, mas comprovar que também não se separou desse falecido nos últimos 2 anos anteriores ao óbito. Esse é um requisito bem importante, porque tem gente que pensa assim, eu tenho uma certidão de casamento civil, eu vou ter direito inequívoco à pensão por morte. Não é bem assim, precisa comprovar que realmente nesses últimos 2 anos anteriores ao óbito desse falecido ou dessa falecida, esse companheiro ou companheira ou cônjuge realmente casado no civil
tendo uma certidão, portando a certidão de casamento civil, estava sem se separar desse falecido. Então, a gente, via de regra, acredita que essa viúva do casamento principal, da família principal, teria direito. E essa questão de reter os documentos é bem comum. A gente recebe demais aqui no escritório, existem algumas alternativas. Eu prefiro realmente pedir uma segunda via, se a pessoa realmente chegou a falecer, né? Da certidão de óbito, os documentos pessoais daquele falecido, enfim, os documentos todos que a gente precisa. Eu prefiro... No caso, duas perguntas aqui. A união estável, ela perdeu todo sentido, doutora. E quem está com os documentos dessa pessoa, ela está cometendo um crime? A gente está com interferência. De certa forma, sim, e causando um prejuízo muito grande para essa viúva da primeira... Não sei se voltou agora, eu escuto vocês Agora perfeitamente. Sim. Agora sim. Voltou? Sim. Sim, essa pessoa está cometendo um ato ilícito e se apropriando de documentos que, no fim das contas, não são dela, né? E que essa primeira pessoa, dessa primeira família, família titular, digamos assim, precisa para requerer o benefício. Nesses casos, existem algumas formas de a gente conseguir esses documentos de volta, digamos assim. Eu sempre vou pela via mais fácil, que é requerer uma segunda via dessa documentação nos cartórios. Eu acho uma forma mais simples, mais fácil, é um pouco burocrática, mas é mais simples. Se a pessoa não quiser ir por esse caminho, aí tem a possibilidade realmente de judicializar, de ajuizar uma ação contra aquela pessoa que está retendo os documentos para que ela seja obrigada a apresentar essa documentação. O que vai demorar mais, né, doutora? O judiciário a gente sabe, tudo que a gente pode resolver de forma extrajudicial ou através de cartório é muito melhor. A gente só parte para o judiciário realmente em último caso. Muito bem, doutora, muito obrigada, viu, por sua valiosíssima participação nesse quadro aqui, Direto ao Direito, que é levado ao ar toda a quarta-feira, tirando dúvidas, né, importantes das pessoas sobre determinados assuntos. Muito obrigada, viu, por essa prestação de serviço impagável, né, eu diria. Muito obrigada. A gente que agradece, em nome do escritório, toda a minha equipe, eu agradeço também o espaço. E o advogado, ele tem essa missão, realmente, de falar sobre temas importantes e de aproximar o direito das pessoas, porque às vezes o direito parece uma coisa muito distante. Então, esse quadro também tem essa função tão importante, que é aproximar o direito das pessoas e fazer com que as pessoas conheçam os direitos que possuem, até porque tem um termozinho, uma frasezinha que a gente usa, que o direito não socorre a quem dorme. Então, as pessoas só podem se socorrerem do direito quando o conhecem. E esse quadro é muito importante porque a gente consegue fazer essa aproximação. Então, muito obrigada, Michele, mais uma vez, pela participação e até a próxima quarta, se Deus quiser. Até a próxima quarta, se Deus quiser, com outro assunto importantíssimo também, né? Já podemos adiantar o assunto da próxima semana? Podemos, pela vontade, do tema da próxima semana, porque o pessoal já fica atento. Ok, então, doutora, muito obrigada por sua participação. Na próxima semana, a gente vai falar de pensão alimentícia para maiores de 18 anos. Outro assunto polêmico. Exatamente, outro assunto polêmico. Então, você aí que acha que o pai ou a mãe, enfim, seja lá quem for, só tem a obrigação de pagar pensão alimentícia, aquele filho até os 18 anos de idade, fique atento, porque falaremos sobre esse assunto semana que vem. É um tema muito importante também. Pois é, próxima semana. Até lá então, doutora. Atendimentos aqui em Guarabira e também em outras cidades da região, né? Sertãozinho, Serra da Raiz, Guarabira. Isso, Sertãozinho, Serra da Raiz e Guarabira. Temos essas 3 unidades. Estamos sempre fazendo agendamentos por conta ainda da pandemia, então é só entrar em contato que a gente agenda um horário para quem tiver interesse. Com certeza. 8h18. Obrigada, doutora. Até a próxima semana, se Deus quiser.